Oi, gente, vamos lá de testemunho. Hoje eu trouxe um testemunho impactante que vai aumentar a sua fé, vai te dar ânimo e vai fazer com que você comece a acreditar no impossível, tá? O impossível ele pode acontecer de acordo com a sua fé, com a sua ação também. Porque no caso desse vídeo eu precisei agir, usei a fé e tive ação. Eu orei, jejuei, e quando você fala oração, orar e ter ação, a gente também tem que ter a atitude, né, de orar e de ir atrás daquilo que a gente precisa. Então, bora pro vídeo. Então, bora lá. Quando eu cheguei aqui na minha cidade, a gente vem sem eira nem beira, totalmente desprovido de nada. A gente não tinha nada, a gente só casou lá e veio embora tentar a vida aqui. O primeiro aluguel quem pagou foi meu sogro, o fogão meus cunhados deu gás, um trocou o gás, e assim a gente começou a vida. E o Senhor tinha feito uma promessa para mim, que quando Ele me trouxesse para essa cidade, Ele ia abrir as janelas e as portas do céu e ia me abençoar. Quando a gente saiu da minha cidade, isso em 2006, a gente já tinha, meu esposo tinha uma casa lá, uma casa com lote enorme, só que aqui nem meus sogros que já estavam aqui e meus cunhados que já moravam aqui, não tinha casa, então todos moravam de aluguel. E eu falei exatamente assim: Senhor, eu não quero pagar aluguel, não quero, porque o Senhor falou para mim que ia abrir as janelas e as portas do céu e ia me abençoar. Gente, por Deus, ninguém tinha casa ainda para morar. E aqui era muito difícil na época de arrumar uma casa para alugar. Imagina imagina comprar naquela época da nossa vida, porque a gente não tinha nada. Meu esposo começou a ajudar o pastor a construir a igreja, como servente. Sabe aquele andar? Em fervente oração, vem o teu coração. Gente, eu sou péssima para cantar. Sei que eu ficava em oração, em espírito de oração, e eu falava: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que fez a promessa, o Senhor vai abrir as portas do céu e vai nos abençoar. E aí, quando meu esposo chegou do trabalho, eu falei assim: esposo, tá perto de fazer um mês que a gente tá aqui nessa casa, e eu não quero pagar aluguel. Vamos fazer uma campanha pra gente conseguir uma casa de graça pra gente morar? E ele falou assim: amor, como que a gente vai conseguir uma casa de graça? Sendo que essa para alugar foi muito difícil meu pai encontrar pra gente. Como que a gente vai conseguir? Eu falei: não, a gente vai conseguir, porque foi o Senhor que prometeu. Daí, meu povo, eu comecei a orar. A gente fez uma campanha de 7 dias. Esse foi o nosso acordo, uma campanha. E a gente começou a orar às madrugadas, começamos a adorar o Senhor. E eu coloquei na presença do Senhor que eu queria um lugar para a gente morar de graça, eu não queria pagar aluguel. Porque eu sabia que eu morando assim, eu ia conseguir trabalhar, arrumar dinheiro mais rápido para comprar o nosso terreno, que era o meu sonho, era o meu objetivo. E eu sempre quis eu sempre quis um lote, uma casa aqui no Goiás, sabe? Era meu sonho de consumo. E aí a gente começou a orar. No 4º dia, eu já estava trabalhando, né? Aqui é a capital do jeans, então todas as casas praticamente, se você entrar, tem uma confecção de fabricação de jeans, né? De calça, camisa, jaqueta. Gente, por Deus, no 4º dia da campanha que a gente estava fazendo, era só Deus e nós dois que sabia dessa campanha. Chegou uma irmã da igreja e ela me chama de Docinho até hoje. Ela chegou no meu trabalho e falou assim: Docinho, tenho novidade. E eu falei: sério? Só que eu nem imaginava, porque ninguém sabia, né? E ela falou: sim. Ela não guardava segredo. Ela chegou: Docinho, deixa eu te contar. O pastor Jofo, mas a pastora Greide, convocou toda a congregação para construir uma casa no fundo da igreja para vocês morar. E eu: oh, glória! Bem alto, todo mundo olhou para mim, tipo assim, essa menina é louca, né? E eu falei: meu Deus, no 4º dia, o Senhor ouviu nossas orações. Daí a gente findou, né, a campanha, porque eu não falei onde eu queria uma casa pra gente morar, pra gente começar a nossa vida. E aí Deus abriu essas portas, eles construíram, e antes do aluguel findar, gente, antes do nosso aluguel findar, a gente mudou pra nossa casa. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu era uma pessoa improvável numa cidade que eu tinha acabado de chegar, ninguém me conhecia, só os irmãos da igreja.
E nessa época era pouco, porque a igreja estava começando também aqui nessa cidade. Só que não é a quantidade de pessoa que te conhece, é quem verdadeiramente te conhece. Você só precisa de uma pessoa para te conhecer, Ele. Se Ele te conhecer, se Ele saber que você está passando por necessidade, se você clamar por Ele e falar, Senhor, ninguém me conhece, eu sou improvável, mas o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e eu preciso de tal coisa. Eu te convido a colocar esse desejo que está no teu coração nas mãos do Senhor, a passar, a transferir a preocupação, o desejo, o sonho para o Senhor e colocar na presença dele e orar intensamente, tendo fé, confiança e andando em retidão nos caminhos dele, que eu te afirmo com toda certeza que ele vai ouvir as tuas orações. Porque eu não sou melhor e nem pior do que ninguém e o Senhor me honrou. E o Senhor pode fazer da mesma forma com você. Eu não sei se hoje você está precisando de uma casa, se você está precisando de um carro, se você está precisando de uma gravidez, se você está precisando de um casamento ou da restauração desse casamento. Se você está precisando da restauração do teu filho, eu não sei o que passa pela tua cabeça. Eu não sei qual é a tua petição, qual é o desejo do teu coração. Eu só sei que assim como o Senhor abriu as portas para mim, me abençoando, Ele é capaz e fiel, justo para abrir as portas para te abençoar também. Porque assim, gente, esse canal eu criei para dar dicas de empreendedorismo, como que eu faço para ter várias rendas extras, experiência que eu estou vivendo, experiência que o Senhor está fazendo na minha vida, milagres por cima de milagres, sabe? Muito desafio que eu já vivi e o Senhor me deu a vitória. Então esse canal é justamente para te dar ânimo, para te dar força, para te incentivar de algum modo, seja empreender, seja aumentar a tua fé, seja correr atrás dos teus sonhos. É para te ajudar a não desistir dos teus sonhos, porque o Senhor, Ele é fiel e justo. E nós moramos nessa casa 3 anos e 3 meses. E daí o Senhor abriu as portas mais uma vez, nos honrando com esse lote a qual a gente mora hoje. Depois eu conto o testemunho desse lote, porque assim, ó, a minha vida é um milagre. A minha vida, desde quando o Senhor usou um vaso e falou que Ele ia me trazer para uma cidade e Ele abria as janelas e as portas do céu para me abençoar, Ele cumpriu a sua promessa, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. E Ele tem feito isso na minha vida. E esse canal é justamente para engrandecer e exaltar o nome dEle e mostrar os feitos que Ele já fez na minha vida. Porque se eu for contar o que o Senhor já fez aqui, a gente vai ficar horas e horas. Então, meu amigo, o ano está só começando. Então, minha amiga, coloca nas mãos do Senhor. Coloca aquele desejo que você tem guardado, que está aí no caderno, nas mãos do Senhor, que você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. E esse ano, em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, que vai ser o ano de cumprimento de promessa, o ano de realização de sonho. Coloca o Senhor para entrar, coloca o Senhor para controlar, coloca o Senhor para te guiar, que tudo vai dar certo na tua vida. Inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe se você sentir vontade e fique aqui com a gente, vamos crescer. Porque eu tenho certeza que todas as vezes que eu sentar aqui para gravar um vídeo, vai ser para influenciar na tua vida para o bem. Em nome de Jesus eu declaro isso. Que Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.